Né? Fala galera, tudo bem? Fala Leandro, que legal te ver aqui, cara. Saudade de você, um beijão. Que legal, tema de redação. É isso aí. Eu convidei aqui o pastor para entrar. Fala Dani, boa noite. Tudo bem, galera? Tô convidando aqui o André para entrar junto com a gente. E aí, galera, como que vocês estão? Fala, André, cara. Tudo bem? Vamos jogar um xadrez, meu amigo. Como que você tá? Manda um oi aqui para mim, ô Zé. Tudo bem, Vitória? Vamos compartilhar a live aí com o maior número de pessoas possíveis, galerinha. Vamos dar uma força aí para nós. E para vocês também, né? Vamos cuidar da nossa vida, fazer tudo bombar nesse negócio do Instagram aqui o máximo que puder. Rapaz, faz tempo que a gente não joga xadrez mesmo, hein? Eu acho que eu nem sei mais jogar xadrez. Mas qualquer dia a gente pode jogar, meu filho. Uma água aí. Só um segundinho, eu tô esperando o André entrar, o André Matheus. Isso. Só um segundinho, galera. Enquanto isso, quem já tiver on com a gente aí, vamos convidando, vamos compartilhando, apertar o aviãozinho aí e mandar para o maior número de pessoas possíveis. Te convidei de novo, André. Aê, que benção, agora deu certo. Boa noite, meu irmão, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu não Graças sei a ainda Deus. seu nome direito. É André Matheus? É Matheus André? Como é? André Matheus, mas é que André ninguém me chama de André, e aí ficou Matheus, o nome mais usado ficou Matheus mesmo, mas é André Matheus. São dois apóstolos, né? André e Mateus, e aí ficou Mateus. Um prazer estar com você, Mateus. É, Hum, eu creio que você conhece o Juliano já de longa data, o pastor Juliano, e eu e o Juliano agora, a gente está nessa parceria aí do MVP, do curso contra a pornografia aí, que nós estamos levantando essa bandeira e estamos batalhando para que a gente possa ajudar outras pessoas, né? E eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de você aí, da sua história, contasse um pouquinho para nós, para a gente começar o nosso bate-papo. bom, sou Matheus. Bom, primeiro, também é um prazer estar aqui. Fiquei muito Prazer é feliz nosso. pelo convite. Espero que o MVP cumpra o seu propósito, assim, de alcançar homens e mulheres que estão travados nessa área da vida e que precisam de liberdade, precisam respirar puro na sua sexualidade. Espero que vocês cumpram esse propósito. Meu nome é Matheus, tenho 30 anos, já estou até meio perdido no tempo, já tenho 30 anos e Muito sou jovem filho, ainda. pois é, filho de pastor e criado na igreja. Aos 15 anos eu me afastei da igreja e aos 18 eu retornei. Foi a primeira vez que eu entendi que eu não tinha um relacionamento com Jesus, eu tinha um relacionamento com a igreja, mas não com Cristo. E Sim. ali, com os meus 18 anos, então eu tive a minha experiência de encontro com o Senhor Jesus e ali tudo mudou. A, a minha relação com a pornografia, com a maior parte das pessoas, iniciou ainda no final da infância, ali, início da adolescência.
e foi um período longo da vida, assim, que foi até os 20 e poucos anos. E aí eu comecei, foi quando tudo começou a mudar, assim. E tem sido isso, tem sido isso. Graças a Deus as coisas têm sido bem melhores agora, mas de forma bem geral essa é a história. O Juliano me dizia que você, além de pastor, você é sociólogo. É isso mesmo? Eu sou sociólogo em primeiro lugar, foi minha primeira formação, e pastor como vocação. Inicialmente eu liderava jovens na igreja, cuidava de alguns projetos na igreja, mas sempre gostei muito de ensinar, assim. Eu acho que a Bíblia é uma coisa maravilhosa. Sim. Eu acho que a Bíblia é difícil de ser entendida, ela não é fácil, né? Uhum. E desde o começo da minha caminhada com Jesus, eu percebi como aquilo era poderoso, assim, a compreender a verdade do Evangelho. Então, eu sempre quis isso. Eu nunca almejei nenhum tipo de cargo ou algo assim. Eu sempre gostei desse papel de ajudar as pessoas a entenderem as Escrituras, assim. Isso me faz muito feliz. E o que é legal é que o sociólogo, por si só, como estuda a sociedade, tem uma grande capacidade também de estudar, digamos assim, de extrair da Bíblia uma resposta, digamos assim, melhor do que outras pessoas, porque, afinal de contas, estuda as pessoas de um modo geral e consegue estudar a sociedade de um modo mais denso, digamos assim. Acho que a gente consegue ver algumas coisas, acho que ajuda. E uma coisa que eu lembro de estar na faculdade e estudar e perceber isso, eu fiz ciências sociais numa universidade pública, e que todos os conflitos que a gente vive hoje como sociedade eles não são novos. Eles continuam os mesmos conflitos com novas roupagens, novas categorias, novos nomes, mas eles continuam sendo os mesmos, assim. Sim. Isso me ajudou muito, porque isso é uma coisa que eu percebi no meu tempo de estudo na faculdade. Como o próprio Salomão vai dizer em Eclesiastes, né, não há nada de novo debaixo do sol. Uhum. Então, as respostas que a gente continua procurando são as mesmas de sempre. De novo, a gente tem novas descobertas científicas, a gente tem mais conhecimento teórico, mas o coração humano continua o mesmo. E eu percebi como a verdade do Evangelho ela é fundamental, não apenas para os nossos antepassados, e não só para pessoas religiosas que cresceram na igreja, mas para todo ser humano. Assim. Então, essa é a minha grande esperança, assim, de que o Evangelho seja ouvido, crido, compreendido, aplicado às áreas da nossa vida. E isso traz assim, uma enorme liberdade, uma enorme alegria, relacionamentos transformados. Então, é sobre isso. Assim, né? Essa é a história da minha vida, essa eu quero que seja a história da minha vida. Amém. Então, galera, vocês que já entraram, que já estão conosco, eu gostaria que vocês fizessem um favor para nós agora, para todos nós, não só para mim e para o Matheus, mas para vocês também que estão participando. Clicasse aí no aviãozinho do lado e disparasse para o maior número de pessoas possíveis que vocês pudessem compartilhar essa live. E eu quero pedir também que, além disso, vocês façam perguntas aqui para nós, porque o assunto ele é muito abrangente e vale muito a pena a gente debater isso, porque as pessoas precisam descobrir os propósitos delas nessa terra, a verdadeira identidade de cada pessoa e o verdadeiro propósito que você tem nessa terra. Então, Matheus, o nosso tema aí, como a gente lançou, ele já está, a pergunta é, o que você acha, como a pornografia tem agido hoje na sociedade, o que você acha que ela tem mais feito de mal na sociedade, e se tem algum caminho para nós escaparmos desses problemas que a pornografia tem causado? Tá, eu vou começar com a primeira resposta, porque é uma pergunta longa. É uma pergunta... Bem abrangente. Eu acho que... Eu gosto muito de um comentarista cultural que ele disse que a gente está vivendo um experimento social que começou nos anos 60. Então, vamos lá. Vamos pegar a história da sexualidade ao longo das sociedades, né? A gente tem geralmente, não é uma regra rígida, mas ela geralmente o sexo está atrelado a um tipo de relacionamento que a gente vai chamar de familiar. Então, por mais que sempre houve sexo fora do casamento, é comum, mesmo nas sociedades não ocidentais, que sexo esteja relacionado a algum tipo de compromisso. Ainda que não seja um casamento, que ele seja um compromisso familiar. Então, você tem relacionamento, você tem, às vezes, o casamento, a estrutura do casamento, e você tem o sexo.
O que tem acontecido na sociedade ocidental, especialmente depois dos anos 60, é que essas coisas foram se desconectando. Então, você abre mão da estrutura do casamento como sendo o ambiente onde a sexualidade é desfrutada, e mais, agora você abre mão também do relacionamento como sendo um pré-requisito para o sexo. O que isso significa? A gente tem visto cada vez mais o sexo desconectado dos relacionamentos. Isso cria, então, uma sexualidade que ela é utilitária e ela é consumista. Então, o que eu acho que o sexo tem produzido cada vez mais na nossa sociedade é uma visão consumista dos relacionamentos. E não é à toa que as pessoas têm se sentido cada vez mais deprimidas e cada vez mais confusas nas suas emoções e na sua relação uns com os outros. Porque a gente tem vivido um tempo de consumo, não só sexual, mas consumo... Esse consumo tem a ver com prazer individual? Absolutamente, porque o que é o consumo, né? Vamos pensar no mercado. Você tem uma necessidade de fome, você tem ofertas e demandas, e você pensa, o que melhor me supre? Uhum. O que eu quero e qual é o produto que melhor me satisfaz, ou o que mais me satisfaz? Então, é uma visão muito individualista, onde o sexo já não tem mais a ver com o outro, ou com relacionamento, ou com uma aliança, ou com família, ou com responsabilidade, ou com nada disso. O sexo foi desconectado dessas demais estruturas e agora ele é um fim em si. E sendo um fim em si, se eu faço sexo com uma pessoa X sem nenhum senso de compromisso, isso vai criando uma relação de consumo. Então eu encontro pessoas cada vez mais bonitas, com desempenhos sexuais cada vez mais incríveis, e o foco sou eu, o foco é a minha satisfação sexual. Então, eu acho que a pornografia não é nem só criado porque essa visão consumista da vida não é só a pornografia quem produz, mas eu acho que a pornografia tem alimentado essa visão de relacionamentos de consumo, assim. Eu acho que isso é muito prejudicial, muito mesmo, assim. A gente tem agora, então, vamos pegar, por exemplo, o fenômeno da depressão. A depressão é, tradicionalmente ou historicamente, um tipo de situação mais relacionado a pessoas mais velhas que estão passando por crises na vida. A gente tem agora depressão como uma pandemia em adolescente, em pré-adolescente. Isso está radicalmente conectado à forma como elas se enxergam, ao seu senso de identidade e de valor. E isso está radicalmente relacionado à sexualidade. Sim. Então, a sexualidade não é a nossa cultura diz que o sexo é uma coisa que a gente só faz com o corpo. Isso é mentira. Isso é absolutamente mentiroso. O sexo não tem efeitos apenas físicos. Ele tem efeitos emocionais muito sérios. Então, em autoestima, em senso de valor, de identidade, de conexão, de confiança. A verdade é que as pessoas confundem achando que sexo é só quando tem penetração, quando você tem... E a verdade é que isso não é só isso o sexo, né, pastor? Essa entrega de si, essa entrega do corpo para o outro, né? Porque, vamos lá, acho que isso é uma coisa que pode parecer meio teológico, mas é muito importante. A gente costuma dizer que o ser humano tem corpo, alma e espírito, certo? Sim. Mas onde é que termina um e começa outro? É difícil definir isso. Então, vamos lá. Se você está doente, está gripado, é normal que você se sinta mais abatido e triste, não é? Sem dúvida. Ou quando você está triste, é normal que o seu corpo sinta isso. Porque essa diferença entre corpo, alma e espírito não são coisas tão separadas assim. Elas são juntas. Então, ao invés de uma divisão forte entre corpo, alma e espírito, o que a Bíblia vai nos mostrar é que nós somos, essa é uma palavra difícil, uma unidade psicossomática. Psico, ok? E soma, de corpo. Nós somos uma unidade, então. Então, não tem como separar alma de corpo e de espírito. A gente é uma coisa só. Sim, eu tenho um aspecto físico e um aspecto não físico, mas a gente é uma coisa só. Aquilo que eu faço com o meu corpo interfere radicalmente na minha vida emocional, interfere radicalmente na minha vida espiritual, no meu senso de identidade e tudo mais. Então, a ideia é de que eu posso fazer alguma coisa com o meu corpo, de que isso não vai afetar o meu senso de subjetividade. Isso é feio, isso é mentiroso, isso é falso. Qualquer pessoa que tenha lidado com pornografia, qualquer pessoa que tenha experimentado um relacionamento onde ela foi maltratada sexualmente sabe disso. Então, o que a nossa cultura tem nos dito você pode consumir pornografia porque isso aqui é só entretenimento individual, não tem nada a ver com moralidade, não tem nada a ver com bem-estar, é só curtir. Não, isso é falso. Isso é falso. Então, nós somos uma unidade
E aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, a maneira como nós nos entregamos uns aos outros, de forma física e sexual, isso interfere radicalmente na nossa visão de nós mesmos e tudo mais. Entendi. E tem algumas pessoas me perguntam e falam assim, mas Anderson, eu vejo pornografia uma vez ou outra e isso não atrapalha o meu relacionamento com a minha namorada. Alguns jovens me falam isso, sabe? E isso não tem me atrapalhado, então por que que eu devo parar? Por que que você acha que é errado? Eles me perguntam. E eu vejo que falta esse senso nas pessoas de entender que a degradação começa no próprio corpo. Se você não tratar bem o teu corpo, automaticamente isso não vai fazer só mal para você, vai fazer mal também para a pessoa que está com você, para o teu companheiro, né? Quem diz isso está falando na perspectiva dela. Se você perguntar para a namorada desse cara o que ela acha, o que ela sente, ela vai dar uma resposta bem diferente. Uhum. Porque essa ideia de que aquilo que eu faço com o meu corpo não mexe com a minha vida, isso é falso. Ponto. Isso é mentiroso. E não só, eu não estou falando apenas biblicamente. Vamos pensar em termos neurológicos. O que acontece quando a gente tem um consumo frequente e sistemático de pornografia? Vai se criando aquilo que se chama de caminho neural. Então, pensa numa terra, ok? Terra, chão feito de terra. E vamos dizer que você começa a marcar, você começa a passar o dedo na terra, assim, certo? Começa a passar e vai formando uma espécie de caminho. Se você jogar água ali, o que é a tendência da água? Que ela vai seguir aquele caminho ali. Porque aquilo foi marcando, aquilo foi criando um sulco que a água vai seguir aquele caminho. Sim. O uso de pornografia tem o mesmo efeito no nosso cérebro. O nosso cérebro ele é plástico. Plástico não no sentido de que ele é material plástico, mas no sentido de que ele toma formas. Então, o que acontece com isso? E ele procura os caminhos mais fáceis também, né, doutor? Porque, assim, quando ele passa uma vez, ele tende a passar outras vezes para facilitar e gastar menos energia. Isso vai criando, então, um sulco no nosso neural, assim, em que esse vai se tornando um caminho natural. Então, o que isso significa? Que quando você tem um consumo ostensivo de pornografia, ou frequente, a cada vez que você vê, por exemplo, uma situação comum, então, vamos dizer, por exemplo, uma moça que mexe no cabelo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui bobo. Mas que essa imagem pode estar associada à sexualidade e ao uso de pornografia. Sim. Ao ver aquilo, o caminho do neurônio, do pensamento e do instinto vai ser fazer o da conexão sexual. E imediatamente a pessoa, então, entra numa espécie de estado em que ela está se preparando para consumir pornografia. E o que acontece é que isso vai ficando cada vez mais grave, até que isso se torna onipresente na vida da pessoa. A pessoa já não consegue mais fazer nada que não tenha cunho ou que não relembra ela o uso de pornografia. Então a pornografia ela vai se tornando onipresente na vida da pessoa. Sim. Ela não consegue mais ter relacionamentos assim de amor, no sentido de entrega e sacrifício, porque ela está sempre esperando uma recompensa sexual. Eu falo isso, Matheus. No meu livro, O Cativeiro Oculto, a Arte do Engano por Trás da Pornografia, eu coloco imagens de cérebros normais, imagens de cérebros que utilizam álcool, que utilizam cocaína e que utilizam outros tipos de drogas e também o da pornografia. E o que eu trago no meu livro é que, assim como as drogas mais pesadas, a pornografia ela destrói o cérebro de uma maneira muito forte. Porque é bem isso, ela cria esses caminhos e depois de criados esses caminhos, o cérebro ele vai querer as recompensas, porque nós trabalhamos com o sistema de recompensas, e aí ele vai querer utilizar cada vez mais e você já não consegue. Eu não sei se o Juliano compartilhou com você a minha história, eu comecei a utilizar pornografia com 6 anos de idade. E eu utilizei por mais de 30 anos de idade, até 36 anos, 37, eu utilizava pornografia, mesmo estando dentro de uma igreja. O que eu gosto de colocar, porque as pessoas falam para mim, mas Anderson, as pessoas cristãs não utilizam pornografia. É um engano. Hoje, eu tenho números, inclusive eu coloco no livro, em que um número muito alto de pastores utilizam pornografia. E aí, por que eu estou fazendo essa colocação? Porque eu quero te passar por uma outra pergunta aqui. Porque como sociólogo mesmo, você pode falar de carteirinha. O que você acha que a igreja tem feito hoje para lidar com esses pecados sexuais,
com os problemas sexuais. Você acha que hoje melhorou o convívio da igreja com o sexo, digamos assim? As pessoas já estão mais preparadas ou não? Como que está esse mercado hoje? O que você vê nisso hoje? A igreja tá aprendendo na base da porrada, né? Vou dizer assim, porque não é um assunto que a igreja parece estar muito disposta a aprender enfim, a gente tende a tratar o sexo ou como algo muito ruim e sujo, ou como um deus, algo que é tudo na vida. Não é nenhum nem outro. Eu acho que a igreja ainda herdou do catolicismo romano essa noção do sexo como algo sujo, né? Sim. Então, por exemplo, minha esposa estava mostrando para mim esses dias uma startup chamada, acho que Fruto Proibido, e era sobre sexo. Então, a ideia de que o fruto proibido que Adão e Eva comeram foi fazer sexo. Essa é uma ideia católica romana. Uhum. E a igreja no Ocidente ainda tem muito essa noção de que o sexo é um problema ou um mal necessário. Então, Tem alguns pastores que brincam que o sexo foi criado pelo diabo, né? Não foi criado por Deus. Então, mas não é nem uma brincadeira. Muitos podem falar isso brincando, mas acreditam. Não vão dizer que foi do diabo que criou, mas vão dizer, olha, de Deus não é. Então, a gente vê o sexo, boa parte da igreja, boa parte dos cristãos, como um mal necessário. Sendo assim, a gente não fala disso. Vamos falar a verdade. Quantas pregações você já ouviu sobre sexualidade? Em igreja nenhuma. Eu nenhuma. Não estou falando de conferência, não estou falando de curso, estou falando um culto de domingo. Você ouviu uma pregação sobre sexualidade? Não, nenhum. Porque a gente não quer assumir que é parte da vida. Uhum. Entende? Então a gente quer dizer, não vamos falar disso, porque isso aqui é coisa para foro privado. Isso aqui a gente trata no gabinete pastoral. Não, no gabinete pastoral vai só surgir os problemas. Sim. A bomba. Então o problema é que a igreja não... Aí acho que estamos começando a mudar agora, porque a igreja vai ter que falar disso, ou a igreja vai ser jogada na lata do lixo, assim, da irrelevância, porque não adianta a gente querer tratar da vida espiritual das pessoas e não reconhecer o impacto da sexualidade nisso. Sim. Faz sentido. Então, eu acho que a igreja está despertando para isso. Deus tem usado, assim, levantado assim, muitos bons autores, autoras, terapeutas, gente muito séria, gente muito capacitada para dialogar com ciência e com fé, para entender os impactos disso na vida das pessoas, para falar sobre isso. Mas ainda é uma coisa que a gente está engatinhando. Então, o mundo está falando sobre a disforia de gênero, o mundo está falando sobre coisas como transhumanismo, a gente está falando sobre nossa, a gente está falando de coisas tão malucas, e a igreja ainda está falando de mas masturbação. Gente, temos que falar disso, mas a igreja está parada no tempo, nos livros de sexualidade dos anos 70, perguntando o que pode, isso aqui é bom, isso aqui não é. Então a gente tem que amadurecer. Então, cristãos, eu acho que são pessoas, e deveriam ser, pessoas muito maduras. Eu quero encaixar uma pergunta aí, nisso que você está falando, porque como você mexeu com jovens você já trabalhou com liderança jovem, de suma importância o que você está falando, a igreja parou no tempo. Então, os jovens eles estão caminhando e cada vez mais se afastando da igreja. Você acha que esse também é um ponto de conflito, onde a gente está perdendo os jovens por causa desse sentimento de estar vivendo o passado ainda dentro das igrejas? Mas é claro, assim. Nenhuma dúvida. Porque, vamos lá. Vamos entender o seguinte. Como cristãos, nós temos para nós um conceito muito importante que é o de discipulado. Certo? O discipulado é uma coisa muito importante para o cristianismo. O que é o discipulado? É você formar a imagem de Cristo em outra pessoa, por meio do exemplo e por meio do ensino. Então, a gente pensa assim, a igreja tem que fazer discipulado, etc, etc. Senão os jovens não vão ser discipulados. Isso é besteira, os jovens já estão sendo discipulados. Um adolescente está sendo discipulado. Se você abrir as músicas que ele ouve no Spotify, se você vê os vídeos que ele vê no YouTube, se você vê as conversas que ele tem com seus amigos no ambiente, no WhatsApp, ele já está sendo discipulado pelo exemplo e pelo ensino. A questão é que não são por cristãos. Então, o que acontece não é que os nossos jovens estão achando que a igreja está muito antiga, é que a igreja não consegue ter nenhuma relevância para um menino de 15 anos. Então, a forma de falar de Cristo, da vida, de pecado, de salvação, já não faz sentido. Não porque o evangelho não faz sentido, o evangelho faz todo sentido, mas é uma questão de linguagem. A igreja precisa entender que a nossa sociedade não é mais cristã.
Eu gosto muito de um exemplo, eu sempre dou esse exemplo. É um exemplo que eu dou sempre que eu estou falando sobre isso. É rápido, uma história rápida, mas eu acho que ela é interessante. Tem um missionário, missionário e missiólogo dos anos 80, chamado Leslie Newbigin. O que acontece? Ele era inglês e ele foi para a Índia. Ele passou 40 anos na Índia. Então imagina que você é um inglês, certo? E foi para a Índia. Quando você chega lá, tudo, você sabe que tudo ao seu redor é não cristão. Uhum. São pessoas hinduístas, são pessoas islâmicas, são pessoas de várias religiões. Você sabe disso. Você sabe que você está numa espécie de ilha cercado por um oceano de pessoas não cristãs. Então a igreja vive a partir disso. A igreja sabe que ela está falando com uma sociedade não cristã. Então, na hora de pregar, na hora de explicar Cristo, na hora de aplicar o evangelho, na hora de fazer aconselhamento, na hora de falar tudo, a igreja está falando com pessoas não cristãs e ela sabe disso. Muito bem, esse mesmo cara voltou para a Inglaterra depois de 40 anos. E ele começou a escrever uma série de livros. Por quê? O que ele percebeu? A igreja do Ocidente acha que a cultura ao redor é cristã, que ela entende as nossas ideias, que ela entende o evangelho, que ela conhece Jesus. E a gente fala como se isso fosse verdade. Ele diz, não, gente, assim como eu estava na Índia, e lá a sociedade ao meu redor é totalmente paganizada, a sociedade ocidental também é totalmente paganizada. Então, quando um pastor sobe num púlpito para pregar num domingo, ele está pregando para pessoas que estão crendo em uma série de outros deuses. Aí você fala, nossa, mas isso não é verdade. É claro que é. A gente crê no dinheiro, a gente crê no mercado, a gente crê na realização sexual como nossa salvação. Isso são deuses. Então, a igreja está falando para a sociedade como se a sociedade entendesse o que a gente está falando. E ela não está. Não entende. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo também. Sábado eu estava no presídio e a gente fez um culto para 30 detentas. E eu fiz o apelo no final do culto e 15 pessoas aceitaram Jesus. E uma dessas 15 pessoas, ela chegou e disse para nós que ela não conhecia esse Jesus que nós estávamos pregando. Eu falei para minha esposa, falei assim, amor, eu não posso acreditar nisso. Como assim? Em pleno 2021, existe uma pessoa que chega para mim, numa cidade grande como Curitiba, e fala, eu não conheço Jesus. Rapaz, isso foi um negócio que me tocou, assim, sabe? Tá ótimo, foi uma bênção. 15 pessoas aceitando Jesus, mais uma chega para mim e falar, eu não conheço esse Jesus que vocês estão falando. Isso é bem isso. A igreja tem a impressão e acha que conhece tudo, que sabe de tudo. E eu não sei se na sua época é assim, porque você é muito mais jovem que eu, mas muitos de nós fomos evangelizados pelo medo. Um Deus opressor, aquele que, se você não aceitar ele, ele vai te mandar para o inferno, vai te condenar. E os jovens acabavam aceitando a Jesus por isso. E hoje esse negócio de forçar os jovens já não serve mais. Não só os jovens, mas como as pessoas de um modo geral, tratar como era tratado nos séculos anteriores, aí, onde você tinha que amedrontar para você poder ganhar a sua salvação, já não cola mais essa mensagem, né, Mateus? Porque, primeiro, que não foi assim que o nosso Senhor fez. O nosso Senhor falou sobre juízo. Jesus falou sobre juízo. Mas ele é muito claro quando ele diz, o Filho do Homem não veio para julgar. João 3,16, 17, 18, que a gente sempre leu 16, né? Mas se você lê os 17 e 18, você vai entender. Ele vai dizer, o mundo já, né? O que eu vim trazer é outra mensagem, porque isso aí o mundo já tem. E eu acho que é uma coisa importante. Então, vamos lá. Vamos entender, então, que a nossa sociedade não entende o que a gente está falando. Então, a pergunta é, como é que a gente ensinaria sexualidade para uma pessoa, assim, para um povo totalmente isolado? Então, imagina que você acabou de chegar, certo? Você acabou de viajar ao mundo. Você chegou lá na Polinésia. Você encontrou um povo ali que ninguém conhece, e aí você vai discipulá-los. E aí você tem que ensinar eles acerca da sexualidade. Você começaria do básico, certo? Certo. Você começaria explicando, por exemplo, por que é que nosso Deus nos fez um corpo. Você começaria explicando que o corpo não é mau. Você começaria explicando que o corpo pode ser usado para o mal, mas ele pode ser usado para a glória de Deus. Você começaria explicando o que significa o sexo, por que um homem e uma mulher. Você explicaria todas essas bases. O básico, né? É isso que nós não temos. Nós não temos isso. Então, o problema da igreja é que ela não tem o básico. A gente não tem nenhuma teologia do corpo. Então, vamos lá. Chega um cristão e fala assim, beleza, para que a gente tem corpo? Por que a gente tem corpo? O corpo é bom? O corpo é mau? As pessoas não sabem isso. Se eu achar que o corpo é mau,
e é uma visão muito comum no evangelicalismo, o corpo é mal. Logo, o sexo é mal. O que eu faço com o sexo, então? Eu falo dele para as pessoas? Não, eu escondo. E se eu tenho algum problema com o sexo, eu não falo para ninguém. Porque se as pessoas souberem que eu tenho um problema com isso aqui, eu vou ser... Então deixa eu ficar quietinho, deixa eu guardar aqui o meu vício, deixa eu ficar aqui na minha. Então, é um problema. A gente não tem o básico. Então, É um problema muito grave. Muito grave. A igreja precisa, e não tem jeito. Isso vai passar por arrependimento, isso vai passar por instrução. Mas isso talvez seja um assunto que seja mais pesado, né? Que talvez precisasse passar por uma reforma, alguma coisa assim que trouxesse base para os cristãos. E aí, quando a gente não passa por uma reforma porque a gente está conectado com o que Deus está fazendo, a gente tem que passar por reforma por problema. Uhum. Quando o prédio está para cair, a gente diz, ih, rapaz, a gente vai ter que mexer nisso aqui, senão vai cair. Então, eu lembro que uma vez eu fiz uma proposta para... eu estava com um grupo de líderes e eu falei assim, gente, eu queria fazer uma proposta para vocês, é uma proposta meio maluca, mas eu queria ver se vocês topam. Eu queria que a gente pegasse um culto de Santa Ceia, ok? Que é quando a igreja está mais cheia. E a gente dissesse, irmãos, nós estamos orando, nós estamos tentando entender aqui algumas questões da nossa igreja. E a gente vai distribuir um papel e uma caneta para todo mundo. Um culto de ceia. E a gente gostaria que você escrevesse aí a coisa mais difícil, mais terrível, mais dolorosa que já aconteceu na sua vida sexual. Anônimo. Totalmente anônimo. E nós vamos recolher isso depois. Nós queremos ler. Meu irmão, se a gente fizer isso, a gente cai na cadeira. Se a gente fizer isso, a gente vai fazer jejum e oração todo dia. Porque a gente vai olhar para as nossas igrejas e vai dizer, o quê? Aqui? Isso já aconteceu, isso está acontecendo. Então a igreja, se ela não vier pela consciência de missão que ela foi chamada para desenvolver, ela vai ter que responder a isso pela pressão dos problemas. Uhum. Entende? A questão é, a gente vai abrir os olhos para isso, a gente vai reconhecer que a gente tem falhado, ou a gente vai continuar jogando para debaixo do tapete. E aí nós precisamos de liderança corajosa, que diga, meus irmãos, não está tudo bem. Os nossos índices aqui de consumo de pornografia, de divórcio, de infidelidade conjugal não estão bons. Ou a gente trabalha isso, ou a gente vai, assim... Então, Matheus, mas aí eu jogo uma pergunta que eu acho que agora é fundamental colocar essa pergunta. Enquanto isso, pessoal, por favor, vamos compartilhar aí o máximo que vocês puderem. Aperta o aviãozinho de vocês, manda para 5 pessoas para ouvir essa live. Cara, o Matheus é um gênio, está trazendo muitos conceitos bons para nós aqui. Nós precisamos aproveitar isso. Nós precisamos entender essas coisas e passar para o máximo de pessoas possíveis. Tá bom? Vamos fazer pergunta aqui, estou aguardando vocês também com as perguntas. Matheus, então assim, ó, 60% hoje, um levantamento feito de que 60% dos pastores utilizam pornografia. Então já está lá no alto. A galera está utilizando pornografia. Tem também um levantamento que diz que apenas 6% das pessoas cristãs que utilizam pornografia estão dispostas a largar ou entendem que isso é pecado. Se você pegar quem não se diz cristão, quem está fora desse mercado que não é cristão, não é católico, a população em geral, 72% da população que utiliza pornografia hoje está disposta, tem vontade de largar a pornografia. O porquê que dentro das igrejas, a maioria tenta esconder isso e nem fala que é pecado. E os pastores estão utilizando, então está lá no alto. O que você acha disso? Como que os membros vão poder falar de uma coisa em que o pastor está escondendo embaixo do tapete? Então, eu acho que, no final das contas, a gente vive uma cultura de medo e de desempenho. Então, vamos lá. Como é que nós nos definimos? Nós nos definimos como evangélicos, certo? Certo. Evangélicos vem da palavra evangelho. Uhum. Evangelho significa boas novas, certo? Muito bem. Isso parece meio básico, mas é bom e importante a gente lembrar. Por que eu estou dizendo isso? A gente afirma que a mensagem mais importante da nossa fé, que a base em que a gente sustenta a nossa vida, é uma ideia de salvação pela graça mediante a fé. Certo? Uhum. Certo. Mas se você entrar nas igrejas hoje, na maior parte das igrejas, o que existe é uma cultura de salvação pelo desempenho. Uhum. Então nós vemos uns aos outros, não pela verdade da salvação pela graça, mas pela verdade do desempenho.
Por que eu estou dizendo isso? Se você perguntar para alguns dos pastores e falar assim, meu, você tem confessado isso para alguém? Você fala disso com alguém? O cara vai dizer, jamais, porque se eu fizer isso eu perco meu emprego. Se eu fizer isso eu vou ser escorraçado pro resto da minha vida. Uhum. Então, criou-se um medo. E de onde vem o medo? De uma cultura não baseada no evangelho. Entenda bem o que eu estou te dizendo, tá? O evangelho não diz pra gente continuar usando pornografia, segue o jogo, não. Mas o que João vai nos dizer na sua primeira carta de João? Aquele que diz que anda na luz, mas não continua nas trevas, ou seja, continua escondendo, continua ocultando quem é, tem algum problema aí, não está andando na luz. Então, um povo marcado pela verdade do evangelho deveria ser um povo honesto acerca dos próprios pecados. Então, é necessário que uma igreja que é centrada no evangelho desenvolva uma cultura de confissão. Não para a destruição e não para o julgamento, mas para que a gente acolha, para que a gente trate, para que a gente cure e para que a gente envie essas pessoas como proclamadores de boas notícias. Uhum. Porque, meu irmão, vamos lá. A gente pergunta assim, por que as pessoas evangelizam tão pouco? Meu irmão, uma pessoa que está escrava da pornografia, ela vai falar o quê para os outros? Não tem palavra. Ela não está experimentando liberdade. Quem é que prega a liberdade? Quem está experimentando a beleza da liberdade. Então, qual é o problema? O nosso problema não é que a gente evangeliza pouco. Não. O nosso problema é que tem um monte de gente cativa. E por que a gente não liberta esses cativos? Porque a gente não quer ver os pecados. Você sabe, só para você continuar, só para eu colocar como aconteceu comigo. Eu usava pornografia e chegou um momento que eu fiz o curso, não sei se você conhece a Universidade da Família, mas eu fiz o Casados para Sempre. E no Casados para Sempre chegou um dia que eu falei assim, não, eu não aguento mais utilizar pornografia. Eu tomei consciência, eu falo no meu livro isso, e eu coloquei no meu método, eu e o Juliano, nós colocamos uma parte onde você deve tomar consciência, você precisa entender que você tem esse pecado, e depois você precisa entender que você tem que confessar. A confissão talvez seja o ato mais importante de todos nesse momento, porque eu digo lá no meu curso que você... Confessando, você quebra o ciclo do pecado, você impede dele avançar e aí você consegue entrar com a cura. Então, tanto você reconhecer, como foi comigo, naquele momento que eu já não aguentava mais, eu falei, não suporto mais viver nesse meio, e confessar, e aí eu reconheci, confessei, e eu fui liberto, e depois eu segui uns passos onde eu fui me libertando aos poucos. E hoje as pessoas perguntam, mas nossa, você fala aí tão tranquilamente sobre pornografia, o que acontece? Eu falo, cara, graças a Deus, porque o meu processo serviu para que eu pudesse chegar hoje e falar abertamente o que eu quero que aconteça nas igrejas. Eu não sei se você conhece o pastor Saulo Navarro, hoje talvez uma das maiores autoridades que tem na sexualidade nas igrejas. Ele é da PIB aqui de Curitiba, ele faz parte do Ministério Bússola da Sexualidade. E ele estava me falando que dentro da igreja nós temos hoje uma demanda, porque eu falo para ele, eu quero atingir todas as pessoas. E ele me falou assim, Anderson, você não precisa nem se preocupar com pessoas fora da igreja, porque a demanda é gigantesca dentro das próprias igrejas. Os pastores, os membros não estão vendo ainda, porque faltam pessoas para falar sobre isso. Faltam pessoas para levantar essa bandeira e dizer, está errado, vocês precisam se confessar, precisa ter uma confissão. Então, isso que você está dizendo é realmente o cerne de toda a questão, né? Que a gente precisa entender e confessar. Porque eu gosto sempre de dar esse exemplo. Eu troquei aqui de lugar para ficar mais próximo aqui do negócio da internet, porque a internet deu uma travadinha aqui, mudei de lugar. Eu vi. Pensa que todo pecado, todo vício é como uma planta que só cresce no escuro. Eu estava uma vez pesquisando que tem uma planta que quando ela toma sol, ela morre. Então ela cresce no escuro. O escuro é o lugar onde ela tem as condições ideais para ela crescer. Todo pecado é assim. Todo pecado só cresce no escuro. É por isso que Olha, Tiago galera, 5,16 vai grava essa chave aí que o Mateus está colocando. Isso é uma chave importantíssima. Todo pecado só cresce no escuro. Grava isso. É uma chave. Pode continuar. E por isso que Tiago 5,16 vai nos dizer: confessem os seus pecados uns aos outros para que vocês obtenham cura.
Ou seja, joguem luz sobre isso, porque ele está morrendo. Entende? Então, a confissão, para nós, o que a confissão nos lembra? Nos lembra alguém cometeu um crime, e aí chega a polícia, chega o juiz e diz, confessa. E aí a pessoa, namorada, tem que dizer, então, desculpa. Então, para nós, confissão significa assim, a pessoa perdeu, a pessoa já era, agora ela vai ser punida, agora ela vai ser presa. Mas na Bíblia, a confissão é sim olha, eu preciso de liberdade. Então, olha que coisa. Na nossa cultura, confissão nos lembra a pagar uma pena. Nos lembra, agora você vai ser preso porque você confessou isso. Mas tem que deixar claro também, Juliano, Mateus, me perdoe, tem que deixar claro que aquele que confessa, isso no meio jurídico, é muito importante, quem confessa tem sua pena diminuída. Tanto que tem aí ações premiadas, sabe? Você realmente confessa e fala a verdade, você tem uma diminuição na sua pena. Mas no Evangelho a lógica é outra. No Evangelho, você confessa para ser liberto. A confissão não é para condenação, a confissão é para liberdade. Porque enquanto a gente não entende a nossa profunda morte em que a gente está vivendo nisso, a gente não é liberto. Então, não existe. Assim, se você está me ouvindo aqui, eu está lidando com esse processo, está lutando com a questão da pornografia, deixa eu te dar um recado claro. Não existe liberdade sem confissão. Em nenhum caso. Vamos lá. O pecado nos conta uma mentira. Ele conta algumas mentiras. Primeiro, ele vai dizer assim, só você passa por isso. Você é um horror, você é uma tragédia, você é uma desgraça. Ninguém mais passa por isso. Você deveria ter vergonha na sua cara. Essa é a primeira mentira. Segunda mentira, você não pode falar disso para ninguém. Que se você falar disso para as pessoas nunca mais falam com você, nunca mais vão te respeitar, nunca mais... Então, mentira. A tendência é que a gente silencie, a gente se feche e a gente viva dentro de uma falsa realidade. Para quebrar isso, você precisa falar. Sim. É isso. A terapia, décadas de estudo de psicologia entenderam o quanto falar tem poder. Tem poder. Isso não é novo. Quem descobriu isso não foi. É libertador, na verdade, sabe? Eu falo no meu livro sobre bloqueios, porque assim, eu entendo que até um tempo atrás, realmente a gente podia dizer que aquele que é escravo de alguma coisa, de algum vício, é porque ele sofreu algum tipo de abuso, ou sexual, ou físico, né, ou emocional. E isso geralmente quando você era muito criança, né, a pessoa provavelmente passou por um abuso e aí ela desenvolveu alguma compulsão. Mas hoje eu estava até conversando com outros pastores, Mateus, e eles me diziam e me traziam à luz o seguinte: hoje não existe só quem sofreu um abuso, hoje existem jovens que estão se viciando em pornografia, ou estão dizendo que são homossexuais, ou isso ou aquilo, só porque viram na internet uma imagem, são como aquele povo, aquela manada que onde um vai e os outros estão indo atrás. Então, o que está acontecendo? Antigamente, para você dizer que você tinha um problema de algum tipo de vício, nós íamos procurar lá na raiz para descobrir se a raiz tinha passado algum tipo de abuso. E hoje eu já não consigo dizer mais isso, principalmente para essa última geração agora. E aí eu queria te perguntar, dentro disso que eu estou te falando, o seguinte: esses jovens que têm sido educados pela internet, que têm sido movidos pela internet, o que nós temos, como nós podemos proceder como igreja para seguir um caminho onde a gente consiga afastar eles dessa tendência que, digamos assim, no final vai ser a morte? Tá. Ô Anderson, acho que a sua conexão tá ruim, tá bem travado aí para algum lugar. Eu tô vendo a tua travada. Será que é minha mesmo? Eu tô vendo a sua. Eu vim aqui para a sala para ver se melhora. Se você conseguir, de repente, não sei, ficar mais próximo aí do... Eu também vou mais perto do Wi-Fi para... Então, para facilitar um pouquinho.
Tô vindo aqui do ladinho do meu Wi-Fi aqui, vamos ver. Primeira vez que eu tô mudando de posição aqui na nossa live, o pessoal, vamos ver se fica bom. Vou colocar aqui e agora eu acho que vai dar legal. Pronto, pode ser assim mesmo, tá muito longe. Melhorou, Matheus? Tá melhorando aos pouquinhos, tá melhorando aos pouquinhos, tá melhorando. O seu áudio já tá ok, então já tá aprendendo. Ó, melhorou. Tava travando o seu áudio, eu imaginei que quando você mudou fosse o seu, então era o meu que tava com problema. Ah, desculpa. Galera, me desculpem aí por esse problema com a internet. Mas vim mais perto agora, acho que vai... Você conseguiu entender a minha pergunta ou ficou meio... Entendi. É assim, Ângelo. Eu sei que os desafios do nosso tempo parecem muito novos, mas eles não são. Eles são os mesmos desafios de sempre, talvez a potência deles ficou maior. Então, o que essa geração precisa? A geração precisa de discipulado, foi o que eu disse. Discipulado, então, tem duas fontes. Ensino das Escrituras e exemplo vivo. Então, o discipulado é uma coisa que não se faz apenas com a Bíblia. Não estou dizendo que a Bíblia não é suficiente. O que estou dizendo é que as pessoas precisam de exemplos vivos de como aquilo ali funciona. Certo? Então, nós precisamos do ensino das Escrituras e nós precisamos de exemplos vivos, especialmente de exemplos vivos próximos de nós. Pessoas que nos amem, que cuidem de nós, que falem com a gente, que nos ensinem de forma muito prática. Então, o que essa geração precisa? Essa geração precisa se descolar de uma realidade que é falsa, que é a realidade das músicas da Anitta. Porque, vamos falar a verdade, as músicas são cada vez mais explícitas e elas mostram uma onipresença do sexo. Tudo é sexual, tudo é sexo, tudo é satisfatório. Isso é falso. Então, o que eles precisam? Eles precisam... Tem um autor que eu gosto muito, que ele vai dizer que as pessoas precisam de ar. Como assim, ar? As pessoas precisam sair desse lugar, desse lugar saturado de sexo. E os nossos adolescentes e jovens precisam de relacionamentos de verdade. Eles precisam entender o que é a vida comum. O que é ser um pai de família. Entender que na vida de um pai de família tem sexo? Tem, mas o sexo é uma parte da vida. Existe muito mais. Existem muitas outras formas de se conectar à sua esposa. Existem muitas outras formas de amar e de ser amado. Esse jovem, esse adolescente, precisa de ensino bíblico sólido. Ele não precisa de mais uma mensagem coach. Ele precisa que alguém abra a Bíblia com ele, explique para ele qual é a verdade sobre o mundo. Então, basicamente a resposta é o que eles precisam? Eles precisam de discipulado. Eu sei que essa parece uma resposta simples, mas é porque ao mesmo tempo isso nos liberta de achar, meu Deus, a gente precisa criar. É porque eu acho que a simplicidade é a melhor coisa que tem também, né? Não adianta você ficar inventando respostas mirabolantes, porque no final das contas elas não vão trazer o resultado que a gente precisa. E a gente vai ficar pensando assim, nossa, nós vamos precisar de uma nova ferramenta, de uma nova tecnologia para salvar essa geração. Não. O que nós precisamos é chegar nos nossos adolescentes, nos nossos jovens e dizer assim, desliga um pouco o celular, vamos conversar. Desliga um pouco o celular, eu vou te ensinar como é que é a vida. Eu vou te explicar como é que é a relação entre um homem e uma mulher. Eu vou te explicar o que é a sexualidade. E eu vou te explicar o que a sexualidade não é. Então, o que eles precisam é de pais. Pais presentes, pais protetores, não hiperprotetores, mas que os protejam de coisas que vão destruir a sua mente, o seu coração, as suas emoções. Precisam de pais que os ensinem. Então, mas você sabe, Matheus, que um problema que a pornografia causa muito sério é isso. Esse afastamento do pai, na maioria das vezes... Os homens utilizam mais pornografia do que as mulheres utilizam sim, mas os homens utilizam num grau muito maior. Então, causa um afastamento dos pais, dos filhos e também da esposa. E, enfim, esse homem já não está mais cumprindo o seu papel como o sacerdote da casa em levar a palavra, em ensinar os filhos. A gente falava sobre isso numa live anterior, em que está faltando o homem com H maiúsculo, onde ele leve os filhos ao ensinamento, a orar com os filhos, a cuidar da esposa, a ser o sacerdote do lar. Você não acha que também está faltando esse homem com H maiúsculo hoje? Não só no mundo, mas nas igrejas também.
Absolutamente. Eu estava vendo um vídeo ontem, olha que interessante. Uma escola dos Estados Unidos, eles estavam tendo muita briga entre os alunos. Briga assim, de pancadaria, de 10 para cada lado, parecia uma loucura. E a escola não sabia o que fazer, porque estava ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. E aí os pais se reuniram. Sim. O que eles fizeram? Bom, vamos pensar, junto um monte de pai, os filhos estão brigando na escola. O que os pais vão dizer? A culpa é da diretora, a culpa é da professora, a culpa é do Estado, a culpa é disso, a culpa é daquilo. O que nós precisamos? Nós precisamos de mais professores, mais grades. Eles tiveram outra ideia. Eles, então, os homens vão agora para a escola todo dia. Eles têm um rodízio, uma escala. Então, você tem um monte de pais que estão lá durante o tempo de intervalo. Sim. Antes dos adolescentes entrarem para aula, os pais estão lá, eles vão cumprimentando todo mundo, eles vão abraçando o pessoal e tal. E aí tem um vídeo sobre isso. Eles dizem, a escola mudou. As notas melhoraram, não existe mais briga. Aí você fala, pô, por quê? Os pais são santos? Não, não é isso. Mas é que os pais têm um poder de influência como ninguém mais tem. Uhum. Os pais estarem ali como um exemplo vivo de pacificadores, lidando com conflitos, mediando conflitos. Então, quando tinha uma discussão, os pais se aproximavam dos adolescentes, conversavam com eles para que eles pudessem se resolver. Aquilo é um modelo poderoso. Sim. Aí você pensa, pô, mas quanto foi investido nisso? Nada. Nada. O que eles fizeram? Presença. Eu tenho lido um livro, eu não sei se você já viu o livro O Poder da Presença, eu estou lendo agora porque eu estou escrevendo um outro livro e aí eu preciso de bases e eu estou lendo O Poder da Presença. E muitas vezes a nossa presença ela causa um efeito muito mais forte do que tudo que nós falamos ou de outras coisas. A presença ela é mais importante para a maioria das pessoas do que o que nós estamos falando. Então, essa presença que você está dizendo tem a ver com isso, sabe? Que faz toda a diferença, né? Exatamente. Então, assim, se a gente quer conseguir diminuir o impacto da cultura pornográfica nas gerações mais novas, não é só enviando o filho para terapia. Nada contra terapia. Minha esposa é psicóloga, precisam sim de acompanhamento terapêutico. Mas se a gente quer lidar com isso, a gente precisa de presença paterna, materna. Nós precisamos da presença da igreja, da comunidade, na vida uns dos outros, de novo, ensinando e sendo exemplo. Não tem muito segredo, não tem muito segredo. A gente precisa fazer isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, por meses, por anos. E aí se forma uma cultura diferente. É isso. Então, não existe milagre, não existe uma bala de prata, uma solução mágica. Não, o que existe é a velha, no bom sentido, fórmula bíblica de ensinar a guardar tudo que Jesus ordenou. É isso. O que surge agora... É que, na verdade, as pessoas esperam muito por um milagre automático, não é, Mateus? E não vai acontecer se não for esse tempo, se a gente não ensinar os nossos filhos, para os nossos filhos, ensinar os filhos e assim por diante, e se criar uma cultura, não é? É porque é a velha história, né? Tem uma frase famosa que diz que quando a gente diz que é o diabo, é mais fácil da gente resolver, a gente só expulsa. Agora, quando é um problema de formação de caráter, isso demanda tempo. Então, não adianta resolver questões como essa com uma solução ir num culto. E tem um apelo, e a pessoa levanta a mão, resolveu, agora o problema está 10, é isso aí. Ou apenas enviar a pessoa para um curso. Não adianta. Todas essas coisas podem ser úteis. O que nós precisamos é de formação espiritual, moral, afetiva, familiar. É isso que nós precisamos. E isso leva tempo. Leva tempo. Então, para a gente construir uma casa, a gente investe centenas de milhares de reais. A gente leva meses, anos, às vezes. Para formar uma criança, para formar um adolescente, para formar um jovem, é muito mais complexo do que uma casa e vale muito mais do que uma casa. Então, a gente não pode querer investir menos. Então, não tem jeito, Anderson. Se a gente quer começar a reverter o jogo, a gente precisa de cada vez mais recursos locais, familiares e da comunidade. Eu acho que esse é o segredo. As pessoas todas juntas no mesmo propósito.
É isso, criando uma cultura de confissão, criando uma cultura de perdão, criando uma cultura de acolhimento, criando uma cultura onde as pessoas não vivem no desempenho religioso, mas elas podem ser sinceras acerca de quem elas são e das dificuldades que elas estão vivendo e das derrotas que elas estão sofrendo. Porque se não for assim, Anderson, de novo, a gente volta para o escuro, e no escuro é onde isso cresce. E o mal vai crescer. Bom, nós estamos chegando no final aqui. É incrível, Matheus. Eu acho que a gente não conversou 10% do que eu queria, das perguntas que nós tínhamos para fazer. É um assunto muito relevante. Você realmente é muito fera. O Juliano tinha falado para mim, e realmente você é muito fera. Eu quero ter ainda o prazer de te conhecer aí pessoalmente, da gente poder estar junto. Vou marcar uma outra live também no Facebook, daí para a gente conversar mais um pouco sobre isso. Eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram presentes com a gente, os compartilhamentos, as perguntas que a Rô estava respondendo aqui, estava vendo. E quero que você deixe aí suas considerações finais. O maior problema do Instagram é que ele derruba a live com 1 hora. Nós estamos com 58 minutos aqui, então 2 minutos para a gente encerrar. Eu tenho um autor que eu gosto muito, chamado Eugene Peterson, e ele é um cara que faleceu recentemente, e ele disse que a vida cristã é sobre perseverança. E ele define perseverança como uma longa obediência na mesma direção. Uma longa obediência na mesma direção. O que nós precisamos, então, para lidar com os problemas da pornografia e na sexualidade que a gente tem enfrentado hoje, é de um povo que seja fiel, de um povo que esteja centrando a sua mente, o seu coração e a sua vida em Jesus Cristo, e esteja disposto a uma longa obediência na mesma direção. Eu acredito que a gente pode ser uma contracultura da sexualidade, dos relacionamentos, do casamento dentro das nossas cidades. Mas isso vai demandar uma coisa não de um momento, não de algumas horas por semana, mas de toda a nossa vida. E a boa notícia é, há esperança pra gente. Porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, isso significa que nós não somos mais escravos dos nossos pecados, nós não somos mais escravos dos nossos vícios. Nós temos perdão, nós temos uma possibilidade de liberdade, nós temos esperança para viver. Então, apesar do caos que a pornografia pode ter produzido na sua vida, na sua história, em Cristo nós temos esperança, sim. Nós temos esperança real, verdadeira, transformadora. Acho que essa é a minha maior consideração. Não esqueçam do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Inclusive daqueles que estão nos piores lugares da pornografia. Sem dúvida nenhuma. Matheus, quero agradecer o seu tempo doado para nós aí. Você é uma bênção. Eu quero aí agradecer e dizer para você que nós possamos, quem sabe, fazer uma amizade depois disso aqui, nos encontrarmos, conversarmos e debatermos esses assuntos aí. Que nós precisamos, sim, de pessoas que falem e queiram fazer desse Brasilzão, desse mundo diferente. E é isso que a gente está fazendo. Que todos nós possamos nos unir e levantar a nossa bandeira, que é Cristo acima de tudo, e mostrar que veio realmente para nos salvar e fazer vida nova na vida das pessoas aí. Te agradeço, quero agradecer todo mundo que estava com a gente até agora e desejar aí um feliz fim de noite. E agora todo mundo vai cuidar da sua vida, do que eu estou cuidando da minha vida. Um grande abraço a todos e até a próxima live. Abração.